Boa tarde, irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença e pela sua perseverança aqui nesse pós-meio-dia, né, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que quando o tema é jejum, não é um assunto muito confortável para mim não, porque eu tenho vontade mesmo de comer. Né? Comer é bom, a alegria vem das tripas. Mas eu tenho orado para Deus já faz muito tempo que eu preciso jejuar pelo menos uma vez na semana. É uma meta pessoal. É uma meta pessoal. E eu peço que vocês orem por mim nesse propósito aí, porque a gente precisa, todos nós, crescer mais espiritualmente. Querendo ou não querendo, o jejum não é simplesmente bom para o corpo, ele é maravilhoso para o corpo. Você passa um dia sem comer, teu corpo vai ficar mais forte, sabia? Porque ele vai descansar, ele vai se reprogramar. E ele vai rejuvenescer suas células, você vai dar um descanso muito bom para o seu corpo. Bom, a gente não vai falar sobre saúde hoje, né? Sobre espiritualidade. Mas além de ser bom para o corpo, o jejum, ele vai ser bom para a vida espiritual. Porque quando a gente aprende a ter domínio próprio, especialmente domínio sobre o apetite, a gente vai ter mais facilidade para obedecer outras coisas, né, que Deus pede também. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí, que é o Espírito Santo no Pentateuco. Como eu falei de manhã, o seminário não é meu. Esse seminário foi escrito em um artigo pelo Dr. Richard M. Davidson, que é um professor de Antigo Testamento na Universidade de Andrews. Ele é um erudito de Antigo Testamento. E esse material foi apresentado num concílio de pastores de toda a divisão sul-americana em 2011, lá em Foz do Iguaçu. E depois ele apareceu como artigo num livro que foi lançado naquela ocasião também. E eu quero, nesse seminário, deixar claro uma coisa para vocês. Se você tiver perguntas aí no decorrer do seminário, não tenha medo de levantar sua mão e perguntar. Eu não estou preocupado em chegar até o final do seminário. Eu até acho difícil eu chegar até o final, considerando que o conteúdo é muito denso e para a gente poder conseguir chegar até o fim, precisaria levar um pouco mais de tempo. Esse é o Dr. Davidson, só para vocês terem uma ideia. Bom, vamos começar com a Bíblia. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Como nós vamos falar do Espírito no Pentateuco? Eu quero começar dizendo que a palavra Espírito aparece 13 vezes. Em 12 versos, ok? 13 vezes, 12 versículos no Pentateuco. Agora uma coisa importante, cada passagem apresenta insights profundos sobre a natureza e sobre a obra do Espírito Santo. E já de cara eu quero dizer para vocês que a Bíblia apresenta 7 papéis do Espírito Santo. A Bíblia apresenta Apocalipse capítulo 3, verso 1, ok? Eu quero ler esses versos com vocês, e como eu disse antes, eu não estou preocupado em chegar ao final, eu estou preocupado que vocês possam aprender o mínimo possível aqui juntos, e a gente vai somando o conhecimento devagarinho. Apocalipse 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, verso 6 diz assim: então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas eu quero voltar um pouquinho, que tem uns versos que ele não colocou. Apocalipse capítulo 1, verso 4, diz a palavra de Deus assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia,
Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, e aí vai. Então nós temos aí, no Apocalipse, uma manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E quando nós lemos isso, a gente se pergunta, é um Espírito ou são 7? Se é só um, por que a linguagem da Bíblia está apresentando como se fosse 7? Na verdade, o Dr. Davidson ele já esclarece para a gente falando sobre o quê? 7 principais, o que, irmãos? Papéis. 7 principais papéis do Espírito Santo na Bíblia. Então, todos estes 7 papéis já estão estabelecidos na revelação fundamental de onde? Do Pentateuco. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Toda a teologia que nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, irmãos, ela já está de forma embrionária no Pentateuco. No Pentateuco. Por isso que quando eu digo assim para os irmãos da igreja, leiam a Bíblia toda, leia de Gênesis até Apocalipse, é porque você nunca vai entender a Bíblia toda se não tiver lido o Pentateuco. Por quê? Porque o Pentateuco é o fundamento para a gente entender aquilo que vai se desdobrar depois. Então a revelação posterior amplia os 7 papéis do Espírito Santo. E quais são esses 7 papéis que vão aparecer aí no Pentateuco, ou na Torá, que é a lei? Primeiro, o Espírito pairando ou criando, Gênesis 1. Segundo, o Espírito convence. Nós vamos ter essa linguagem no dilúvio. Terceiro, o Espírito que habita no interior. Nós vamos ver isso exemplificado na vida de José e na vida de Daniel. Quarto, o Espírito que preenche, que capacita. Nós vamos ver isso na vida de Bezalel e na vida de Josué. Quinto trabalho, o Espírito Santo e a inspiração profética. Isso acontece no episódio de Balaão. 6, o Espírito que envia e que unge. Aí nós temos Josué, nós temos os 70 anciãos, nós temos os sacerdotes. E a 7ª obra, o Espírito que ilumina e que ensina. Vemos isso ali na pessoa e no trabalho de Bezalel. Agora, a partir desse momento, nós vamos estudar de maneira mais minuciosa cada um desses papéis. Está bem? Tranquilos? Estão comigo ou não? Sim, então vamos lá. Primeiro, o Espírito na criação. O Espírito na criação em Gênesis. Capítulo 1, verso 2 de Gênesis diz que o Espírito de Deus, Ruach Elohim, pairava, que é a palavra ali merakepet, ou kefet. Essa palavra Ruach Elohim, que aparece 19 vezes aí como Espírito de Deus, e essa palavra merakepet aparece em Deuteronômio 32, 10 a 12. Quando você lê Deuteronômio 32, 10 a 12, ali está falando sobre a águia que paira sobre o seu ninho e apresenta Deus como se fosse essa ave que está voando sobre o ninho. E quando uma ave está voando sobre o seu ninho, normalmente ela pousa sobre os ovos do ninho, e quando uma ave pousa sobre os ovos do ninho, o que ela está fazendo? Quem entende aí a linguagem das galinhas, né? O que eu ouvi aí uma palavra? Está chocando, né? Ou está incubando, né? Está chocando. E eu quero dizer para vocês que quando o Espírito de Deus aparece em Gênesis, pairando, é a linguagem da ave. Aí isso já vai responder algumas questões. Por que o Espírito Santo aparece lá no batismo de Jesus em forma de pomba, né? Essa imagem da ave que voa para criar, ela começa onde? Gênesis 1, verso 2. Então é uma linguagem para a criação. E aí nós vamos ver como isso é importante ao longo do desdobramento da revelação bíblica. Então isso implica, gente, em cuidado pessoal e implica também em proteção. O Espírito Santo, como uma pessoa distinta da divindade, está aí em Gênesis 1. Ele estava pairando sobre as águas, mas o sentido é de criação. Em Jó 26, 13 diz assim: pelo seu sopro aclara, torna belo os céus. Salmo 104, 30, envias o teu espírito, eles, os seres vivos, são o quê? Criados, e assim renovas a face da terra.
A obra do Espírito, a obra da criação feita pelo Espírito, por exemplo, acontece na construção do santuário, que é realizada também pelo Espírito de Deus. Quando você lê a criação, 7 dias de criação, e quando você lê sobre a construção do santuário, por incrível que pareça, é a mesma linguagem da criação do céu e da terra para a mesma linguagem da construção do santuário. E detalhe, em ambos estava a assistência do Espírito Santo como agente criador. Como agente criador, ok? Bom, quando a gente prossegue no desdobramento da revelação, você vai perceber que não pode haver regeneração. Não há criação na terra se não for pela movimentação do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que praticamente efetua a criação. É o que dá vida, é o sopro vital para tudo nessa terra, ok? Mas há um outro conceito que depende da obra do Espírito Santo, é a recriação. Por isso no Salmo 51, 10 a 12, o salmista diz assim, olha, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. E aí no capítulo 51, 10 ele diz assim, cria em mim o quê? Ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o quê? Um espírito inabalável. Aí ele vai falando, ele diz assim, não me repulses da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito. O que o salmista está dizendo? Pensa comigo. Você olha um indivíduo acostumado na droga, na bebida, no pecado, e aí o coração é corrompido, e aí você fica pensando, esse indivíduo acostumado a fazer o mal, ele vai automaticamente passar a fazer o bem? A Bíblia questiona isso lá em Jeremias, né? Deus diz lá para Jeremias questiona com o povo, pode o etíope mudar a sua pele? Ou seja, ele está dizendo, pode alguém de cor preta, de repente dizer assim, olha, eu quero ficar branco. Não, você pode até querer, mas não vai conseguir. Pode o leopardo mudar suas listras? O leopardo não pode chegar, que ele tem aquelas listras, né? E ele dizer assim, não, a partir de agora eu sou um felino como a pantera negra, que é apenas uma cor, então como o jaguar, que é branco. Ele não pode fazer isso. Do mesmo modo, então, o profeta questiona e diz assim, ok, então como é que você é acostumado a fazer o mal? Porque o nosso coração é bom ou é mal? É mal. Nós fazemos o pecado de forma natural, porque a gente está acostumado com o pecado. E isso é uma luta, é uma prisão moral, né? Então a Bíblia diz assim, que somente o Espírito Santo, irmãos, pode criar do lixo do pecado, do caos, que é uma vida de pecado, somente o Espírito Santo pode criar uma nova vida. Amém? Ezequiel 37 ilustra isso de forma brilhante. Era só um vale de ossos secos. Só um vale de ossos secos. Mas na hora que o Espírito Santo veio, o que aconteceu? Os ossos começaram a se mexer. Aí se juntaram, viraram esqueletos. Aí o Espírito Santo continua agindo. Agora vem tendões, né? E carne, e músculos. Aí agora eram corpos. Mas o que é um corpo sem fôlego? É o que um corpo sem fôlego? É só um cadáver. Você deixa ele sem fôlego, ele vai apodrecer. Aí o Espírito Santo entra e agora o que se torna o quê? Se tornam alma vivente, se tornam pessoas viventes. Ou seja, essa é uma ilustração para mostrar que só o poder do Espírito Santo pode recriar moralmente, espiritualmente e fisicamente também, ok? Então o Espírito Santo pairando ou envolvendo Maria com sua sombra na encarnação de Jesus. Esse é um dos temas favoritos para mim. Esse capítulo 1, verso 35 de Lucas. Eu vou dividir meu coração com vocês aqui, nos meus sentimentos teológicos, viu, Claire? Nos meus devaneios teológicos, né? Lucas 1,35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa linguagem aí que Lucas está usando é a linguagem de Gênesis 1.
O Espírito Santo não pairou sobre a terra para que houvesse o milagre da vida, sim ou não? Irmãos, a vida é um milagre, gente. A vida é um milagre. Eu fico triste quando eu vejo crentes que não refletem. Porque quando a gente se torna reverente, a gente lê a Bíblia pensando na beleza daquilo que Deus criou, não é? Eu fico encantado pensando assim, quando eu estou olhando meus olhos no espelho. Meus olhos já estão meio fracos, né? Mas eu fico olhando assim a beleza do mecanismo dos olhos, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, outro dia eu ouvi um vídeo dele, um sermão dele, ele disse assim, os nossos olhos têm 22 mil fios e são encapados, porque se fossem desencapados daria choque e a gente não veria direito. E ele está falando de forma interessante, porque o mecanismo da nossa vida, né, Akisa, é algo maravilhoso. Eu fico pensando, por exemplo, teve um pastor lá em São Luís que ele dizia assim, a coisa mais linda que existe é o amor do homem e da mulher, porque Deus faz com que o homem e mulher se tornem laboratoristas divinos. Ele falava isso no contexto da perversão sexual, mostrando como o diabo perverte aquilo que Deus cria de bonito, né? E Deus disse para o homem, você não será Deus, tu não tem o poder de criar, mas através do amor, que deveria redundar em sexo entre duas pessoas que verdadeiramente se amam e se casam, aí os dois se tornam laboratoristas divinos, e aí Deus dá para a mulher a capacidade de gerar uma vida no seu ventre. É fantástica a criação de uma criança no ventre, não é? Agora, pensa bem, se o milagre da vida, em termos biológicos aí naturais, já é algo extraordinário, agora vamos pensar o seguinte, eu vou pensar aqui e agora eu vou colocar para fora aí para vocês o que eu fico pensando sobre Maria. Maria é aquela jovem maravilhosa, né? Submissa ao Senhor. Eu imagino que Maria devia ter uns 17, 18 anos, quando o Espírito Santo veio sobre ela, e ela foi agraciada por ser praticamente o correio da divindade, para portar no seu ventre a mais sublime mensagem de Deus para a humanidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Agora, Maria era uma mulher simples, um ser humano, pecadora. Agora vem um milagre. Estupendo milagre, um bruto milagre que não tem palavra que consiga descrever. O Espírito Santo, Lucas diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, como se fosse uma sombra. É a linguagem da ave, pairando sobre a terra. Agora vai parar sobre Maria, vai pairar com sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer de ti será chamado filho de Deus. Veja, era uma mulher pecadora, mas quem se apossa dela? O Espírito Santo. E o fruto é o quê? Um ser humano comum? Um ente santo. E quem era esse ente santo? Jesus Cristo. E a pergunta é, Jesus já existia antes desse momento? Sim ou não? Sim. Então, e ele já era Deus? Sim ou não? Sim. Agora pensa um pouquinho. A Bíblia diz, e Paulo diz lá em Colossenses 2, verso 19, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora eu fico pensando, Jesus, em quem habita a plenitude da divindade, agora ele se encolhe ao tamanho de um o quê? De um óvulo, que na verdade o óvulo é da mulher, né? Maria não teve relações sexuais por nascimento de Jesus. Quem faz o papel aí, que deveria ter sido feito pelo homem, é o Espírito Santo. Só que esse elemento divino se funde com o humano, e nós temos aí um bruto de um milagre inexplicável, porque Jesus não deixou de ser Deus para ele poder estar no ventre de Maria. E eu fico pensando assim, eu tenho muito bate-papo para fazer com Jesus lá no céu, quando a gente for para lá. Vai, e quando ele terminar de dar aula, eu vou dizer assim, repita de novo, que eu não entendi nada. Primeiro a gente vai jogar a coroa nos pés dele e dizer assim, Senhor, repete aí de novo. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Então a linguagem da Bíblia,
por mais que os autores sejam inspirados pelo Espírito Santo e tentem nos fazer entender, irmãos, isso é um mistério, é um milagre. Por isso que quando o assunto é cristologia, tem até uma citação de Ellen White que ela diz assim: tira a sandália dos pés, porque o terreno que estás é terra santa. Porque a cristologia é simplesmente algo extraordinário demais para a gente entender. Eu não vejo outra opção, a não ser você se dobrar aos pés de Deus diante do tamanho do seu poder e da sua grandeza. Um dia eu estava numa aula de cristologia, foi até o pastor Demóstenes, e ele falou assim: como é que a gente entende cristologia? E ele fez a seguinte ilustração. E ele disse que um indivíduo, um professor, chegou para o gatinho que ele tinha em casa, e ele disse assim: hoje eu vou fazer você entender essa aula aqui sobre a teoria da relatividade. E ele começou a explicar, e falou tudo, e o gatinho prestando atenção nele, e quando ele terminou de explicar aquela bruta teoria, que eu só sei falar o nome, que eu não sei nem para onde vai, e aí ele perguntou: entendeu? Aí o gatinho, olhando para ele, fez assim: miau. É assim que eu me sinto quando a gente vai falar sobre o mistério da piedade, o mistério da encarnação. Mas aí, gente, qual é a conclusão que eu chego? Tem gente que diz assim: o Espírito Santo não é Deus. Como ele não seria Deus para fazer um milagre desse tamanho, de fazer Deus ser gerado fisicamente na barriga de Maria sem perder a essência da divindade? Isso é muita, assim, com todo respeito, mas eu considero uma tremenda falta de reverência para com o Espírito Santo quando você não medita na grandeza do poder dele. Entendem? Isso é extraordinário, é maravilhoso, não é? Mas vamos para frente. Então, da mesma forma que o Espírito Santo incubou a terra para o milagre da vida, o Espírito Santo pairou sobre Maria para a encarnação do Verbo. É o mesmo milagre. Por isso que quando Paulo diz assim: ele é o primogênito de toda a criação, é que no contexto da geração de Jesus como ser humano, ele é um milagre tão grandioso quanto foi o milagre da criação lá no princípio. Isso é algo fenomenal, algo magnífico, algo magnífico. E aí nós temos as duas razões principais para a gente adorar a Deus: o milagre da criação e o milagre da redenção. Essa é a base na qual Deus pede para ser adorado. Aí o Espírito Santo prossegue sua obra criadora, e nós vamos encontrar com ele aí no Evangelho de João, capítulo 3, 5 a 8, quando fala sobre o novo nascimento. E Nicodemos questiona: como é que o homem pode nascer sendo velho? O homem não pode fazer nada de si mesmo, irmãos. É uma obra espiritual, a obra da nova criação. Tito 3, 5, vamos ler juntos. Só os bonitos lendo comigo, vamos lá? Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Eu gosto da palavra regenerador e da palavra renovador. Regenerador é gerado de novo, e renovador, novo de novo. Por isso tem a palavra ali no grego anakainosis, entendeu? Que é a palavra, tem duas palavras no grego para novo, é a palavra neós e a palavra kainos. E aí essa palavra está dizendo que você é novo de novo, ok? Você é novo de novo pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da vida na Bíblia. João 6,63 diz assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Minhas palavras são espírito e são vida. Eu quero abrir um parêntese aqui para uma notinha de rodapé. O pastor dessa igreja aqui vive falando para a igreja, né? Vive falando: leiam a Bíblia, né? Leia a Bíblia. E por que o pastor da igreja vive falando sobre ler a Bíblia? Simples, irmãos. A Bíblia é a palavra da vida. E quem é que dá vida a essas palavras? O Espírito Santo. Porque a Bíblia não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, a palavra viva, o poder que iluminou, que inspirou, que revelou
esse mesmo poder ilumina suas páginas hoje, e essa iluminação me dá vida espiritual. Por isso que o diabo não quer que a igreja leia a Bíblia, porque as palavras de Jesus são o quê? Espírito e vida. São espírito e são vida. E quando você lê a Bíblia, você vai ficar revigorado, a sua vida espiritual vai melhorar absurdamente, não é? O Espírito Santo é maravilhoso. Dá uma paixão de falar sobre o Espírito Santo, né? Ali em Romanos 8:10 diz que o Espírito Santo intercede por nós, né? Ele regenera, ele dá vida. E eu acho maravilhoso porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos, o que, irmãos? Inexprimíveis. Ou seja, quando a gente faz gemidos inexprimíveis é porque a gente está angustiado, a gente tem ânsia de fazer o outro entender o que a gente quer, senão pelas palavras a gente faz entender pelo sentimento, pela ânsia, pela ênfase. E não é maravilhoso que o Espírito Santo intercede por nós? Ou seja, ele nos ama tanto que ele chega diante de nós, é como se ele colocasse o Pai contra a parede, a divindade contra a parede, e diz assim, não, eu amo esse povo aí na terra. Hoje eu fiquei feliz demais de ler a meditação, diz lá que Deus ama a sua igreja, e Ele se deleita na sua igreja. Amém? Deus seja louvado por isso. Então, do mesmo modo como Deus soprou na forma sem vida de Adão, o sopro da vida, fazendo dele uma alma vivente, assim o Espírito, que significa sopro, tanto em hebraico quanto em grego, sopra sobre a matéria sem vida e esta se torna uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado por isso. Diz essa citação aí, orai para que a poderosa energia do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma corrente elétrica sobre a alma atacada de paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça com nova vida, restaurando o homem todo do seu estado terreno, morto e sensual, para o de perfeita saúde espiritual. Irmãos, a vida espiritual da igreja depende inteiramente do poder do Espírito Santo. Entendem? E quando a gente entra nessa dimensão de comunhão com o Espírito Santo, a gente para de desejar coisas que não prestam. E quanto mais o Espírito Santo entra no nosso coração para habitar em nós, para nos transformar, a gente se aprofunda na santificação. Ok? Então a primeira obra é de criação. Segundo papel do Espírito Santo, qual que é? Ele convence. Ele convence. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, meu Espírito não agirá, e Adão, para sempre no homem, pois Bechagã, este é carnal, e os seus cidadãos, e os seus dias serão 120 anos. A palavra Yadom, de onde vem a palavra Dum ou Din, que significa juízo, ou a palavra Dan também, essa é a palavra para julgar, que também significa convencer, que também significa pleitear a causa de alguém. E não tem o significado de permanecer, que às vezes a gente lê e diz assim, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, né? Como está na Septuaginta. Então o sentido é, o Espírito pleiteia e intercede em favor do homem. Mas o que a Bíblia está dizendo é assim, ele não vai interceder, pleitear para sempre, mas ele pleiteia. Isso mostra que na linguagem de Gênesis 6, o Espírito Santo já era o intercessor pela humanidade, mesmo pecadora do jeito que estava. Ok? Agora, olha só. Gênesis 6:3, então disse, o meu espírito não agirá, e Adão para sempre no homem, pois Bechagã este é carnal. Ou seja, não agirá em sua apostasia, ok? E não na qual também. Porquanto a humanidade é fraca, frágil e não está escrita pecadora. Então, por ser pecadora, por ser fraca, o Espírito Santo intercedia para salvar, até que houvesse apostasia total. E aí vem o momento do não retorno, que é o ato do dilúvio, não é? Beleza. Gênesis 6:3 diz que os seus dias seriam então 120 anos. A graça perdura por 120 anos antes de acontecer o quê? O juízo executivo. Então essa é uma linguagem de julgamento, uma linguagem de tribunal, uma coisa maravilhosa. Deus nunca manda julgamento sobre ninguém sem primeiro ter dado o quê? Oportunidade de conversão e oportunidade de graça em termos temporais.
Ou seja, Deus dá oportunidade absurda para o ser humano tomar suas decisões. Mas o Espírito não apelará para sempre quando os pecadores não mais responderem ao seu convite. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. Bom, quando nós vamos para o restante da Bíblia, nós vamos perceber que essa obra de convencimento que está escrita aí em Gênesis, de maneira embrionária, ela vai se desdobrar lá para frente. E em João 16:8 diz o quê? Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer do pecado? É convencer o ser humano de que ele é pecador. O que é a justiça? A justiça está relacionada com a demonstração do amor de Deus na cruz do Calvário para a salvação do pecador. Então a justiça de Deus, ela é salvífica. Ok? É justificação pela fé. E o juízo é a advertência de que quando você é um pecador e você rejeita Jesus, você rejeita a graça, você rejeita a oportunidade, não há outro caminho a não ser condenação. A não ser condenação. Então essas palavras do apóstolo João em 16:8, elas são muito significativas. E quem faz todo esse processo? O Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Está claro? Tá claro até aqui? Estão me acompanhando? Muito bem. Então essa é a segunda obra do Espírito Santo. Vamos para a terceira obra quando o tempo acabar. Rosildo, tu me avisa, ok? Não quero prejudicar o tempo, eu acho que o tempo já está acabado, né? Vejam bem. Acabou? 10 minutos. Beleza. A terceira obra do Espírito Santo é a habitação dele no interior das pessoas. E aí nós temos o episódio de Gênesis 41:38 que diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus, o Ruach Elohim? Esse verso é lindo, maravilhoso, porque José aparece lá diante de Faraó e diz assim: olha, o sonho é esse, e eu te aconselho que você pegue agora 1/5 de tudo que o Egito vai produzir nesses 5 anos, nesses 7 anos, você guarde, você procura um bom administrador e coloca aí para poder, senão vai ter morte na terra. Aí Faraó para naquele momento, apesar de ser um pagão, aí ele olha para os seus oficiais e ele faz uma declaração que nem ele entendeu. Ele diz assim: será que a gente acharia um homem como esse em quem há o Espírito de Deus? É uma declaração extraordinária. E aí, Faraó reconheceu em José a presença interior de Deus, fazendo o que, irmãos? Dando a ele sabedoria e discernimento. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Todo dia de manhã, eu sei que eu vou ter um dia difícil. E vocês sabem que, de vez em quando, os crentes colocam a gente cada encrenca, né? É natural, é normal do ser humano. Aí eu oro todo dia. Quando eu leio a história de Ezequias, lá diz assim que Deus deixou Ezequias para sondar seu coração, né, para provar seu coração. Pois eu oro todo dia dizendo assim: Senhor, não me deixa sozinho, não. Não me deixa sozinho que eu vou fazer besteira. Igual Ezequias. E aí eu peço para Deus todo dia de manhã: Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixa sozinho. De vez em quando Rosildo liga para mim e diz assim: pastor, tem esse problema. Aí eu fico pensando: meu Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Qual é a resposta? Porque sozinho a gente vai fazer besteira, vai errar. Não é? E quando se trata da igreja de Deus, irmãos, a igreja de Deus ela tem que ser conduzida espiritualmente. Entenderam? Por isso é uma tremenda responsabilidade quando nós estamos lidando com as coisas espirituais. Porque o que é espiritual tem que ser discernido como? Espiritualmente. E às vezes a gente está meio carnal, eu falo nós todos, que a gente quer resolver as questões espirituais com metodologias carnais. Isso não dá certo. Isso não dá certo. O sermão do pastor hoje aqui foi interessante sobre isso. Um momento que Josué deixou de pedir o conselho do Senhor, deu errado, né? Um momento, deu errado. Por isso, cada um de nós precisa o tempo todo pedir o discernimento do Senhor.
Tem dia lá em casa que quer se levantar uma confusão do nada entre eu e a minha mulher. Eu penso imediatamente no conflito, no grande conflito, e eu digo, Deus, me dá paciência, me amarra, me sustenta, me dê forças, porque eu não quero ser um instrumento usado pelo inimigo para trazer transtorno para dentro da minha própria casa. Então, marido e mulher têm que vigiar espiritualmente sua casa. Sim ou não? Tem que vigiar, porque o tempo todo há potencialidade de conflitos que podem tirar nossa paz, né, Anaísa? Às vezes é um problema de relacionamento do nada que pode se gerar entre nós. Por isso é crucial essa obra do Espírito Santo, que é a habitação interior do Espírito Santo no coração do crente, né? Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Mas Faraó fala mais do que ele sabe. Então Moisés faz uma declaração aí pneumatológica usando a expressão Ruá Elohim. Não somente as habilidades e a sabedoria de José são transformadas, mas também seu caráter é transformado pelo que, irmãos? Pelo Espírito de Deus no seu interior. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o quê? O meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Literalmente, eu farei e vocês farão. Isso aqui é muito bonito. O que Deus faz? Ele coloca o Espírito no nosso coração. E o que a gente faz? A gente guarda os mandamentos, a gente obedece. Só que esse obedecer é como? É uma iniciativa minha? Não, é uma submissão minha ao querer do Espírito. Esse verso aí de Ezequiel, ele é extremamente significativo. Onde é que nós vamos nos encontrar com uma linguagem semelhante a essa? Em João e em Paulo. João 14, daqui a pouco eu vou fazer um seminário sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, mas eu vou dar um spoiler, pequenininho. João 14, 15 diz assim, se me amais, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu acho interessante que no momento que ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos, na outra fala ele diz assim, eu mandarei o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não obedece. Você não obedece. Entenderam? É o Espírito Santo que dá o poder para nós guardarmos os mandamentos de Deus. Atos 5,32, lá é claro quando Paulo diz assim, que o Espírito Santo foi dado, outorgado aos que lhe obedecem, e ao mesmo tempo a obediência é fruto do Espírito Santo, amém? Então, queridos, se nós queremos ser obedientes a Deus, precisamos ter o Espírito Santo em nosso coração. Por isso Paulo, ele vai falar muito nas suas epístolas sobre andai no Espírito, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É a mesma coisa que João chama no capítulo 15 de permanecer em mim. Permanecer em mim. É o que o pastor André Flores chamou de a plataforma. Permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus. Ok? Pronto, então Deus assume a responsabilidade de nos dar poder para obedecer. Romanos 8, 9 a 11. Vós, porém, não estáis onde, irmãos? Na carne. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, fará o que, irmãos? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, quando o Espírito está no coração, você pode até pecar, mas você vai sofrer um bocado, porque o Espírito vai te incomodar. O Espírito vai te incomodar. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando você peca e o Espírito Santo não incomoda mais. Muito cuidado com isso. Quando o pecado passa a ser natural, aí você está lascado. Porque você ficou calejado, você não sente mais dor. Quando um crente peca, e quando o crente peca, irmãos, é por acidente, não é por planejamento. O pecado planejado é o pecado de mão levantada.
O pecado por acidente é o ratá, né, que foi falado lá no acampamento. E foi muito legal porque vocês disseram que ratá aqui em... Acabou? E ratá aqui em Sergipe é ratá, né, ratiá, que vem do hebraico, ratá, né, que vem do hebraico ratak, que é uma palavra para pecado que significa errar o alvo. Pecado na vida do crente salvo por Jesus não é planejamento, é acidente. E quando esse acidente acontece, a gente sofre. Porque o espírito incomoda e dói, né? A consciência dói. E nessa hora você chora arrependido nos pés de Jesus pedindo perdão. E o que ele faz? Ele perdoa. Ele perdoa porque você está sendo sincero em buscar o perdão. E ele perdoa. Entendem? Isso é maravilhoso. É a disposição da graça para nos salvar. Bom, o Espírito habita no interior. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Só o Espírito Santo. Vamos só pensar. Talvez eu acho que vai acabar meu tempo aí. Está acabando 1 minuto. Vejam. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. E Maria deu à luz a Jesus. Jesus não herdou os pecados de Maria. Não é? Isso é um milagre, é uma coisa extraordinária, é o mistério da piedade, o mistério da encarnação. Agora, queridos, quando nós pecamos, a cada vez que o homem vai se aprofundando no pecado, ele vai ficando mais parecido com quem? Com Deus ou com o diabo? Com o diabo. Então nós não temos opção. O homem que não é regenerado pelo poder de Jesus Cristo, ele vai se tornando cada vez mais parecido com quem? Com o inimigo. Por isso que Tiago diz que a natureza do homem é terrena, carnal e demoníaca. O último estágio do ser humano antes da vinda de Jesus, irmãos, é fazer coisas demoníacas, coisas terríveis. Quando a Bíblia diz que as pessoas desmaiarão de terror pelas coisas que virão ao mundo, eu penso muito nesse verso. O que levaria as pessoas a desmaiar de terror? O negócio vai ser terroroso. Agora pensa num detalhe. Quanto mais o Espírito Santo habita no nosso coração e quanto mais nos aproximamos de Jesus, qual é o objetivo? Fiquemos mais semelhantes a Jesus. É aí que tem aquela citação de Ellen White, quando ela diz que quando o caráter de Jesus for fielmente reproduzido no seu povo, ele virá para reclamá-los como seus. Vocês entendem o significado da frase de que desta terra para o céu a gente só leva o caráter? Por quê? Porque no processo de santificação, irmãos, no processo de santificação, nós precisamos vencer o poder do pecado. Nós não temos força para isso. Essa vitória sobre o pecado, ela só ocorre com o Espírito Santo no nosso coração. Mas o Espírito Santo vence por nós. E a Bíblia diz que nessas coisas nós somos mais do que vencedores. Quanto mais eu me submeto, mais a minha natureza carnal é amortecida. E quanto mais minha natureza carnal é amortecida, mais eu sinto prazer nas coisas espirituais. Quanto mais prazer eu sinto nas coisas espirituais, menos prazer eu sinto em permanecer nesse mundo de pecado. E quanto menos prazer nós sentimos em olhar as coisas do pecado ao nosso redor, mais desejo a gente sente pelo céu. Por isso que Jó disse assim: o meu coração desfalece de saudade dentro de mim. Meu coração desfalece de saudade. Ou seja, nós vamos sentir tanta saudade de Jesus, que nós vamos orar diuturnamente: Senhor, vem logo. Vem logo, Senhor. Por quê? Porque o pecado não tem mais graça, nem poder sobre nós. E nós queremos viver uma vida santa e glorificada. Para ir para o céu a gente tem que ser glorificado. Por isso, nesse processo de justificação, santificação e glorificação, são os passos da salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em conjunto para o nosso crescimento espiritual. Queridos, essa é a terceira obra, e agora começaria a quarta, que não dá mais tempo, e aí vai ficar para um outro Vijobes. Tá bom? Gostaram até aqui? Maravilhoso. Eu só termino dizendo uma coisa para vocês.
Quando vocês lerem no Apocalipse os 7 Espíritos de Deus, lembrem que Deus não tem 7 Espíritos. O Espírito de Deus é que se manifesta de 7 formas, em 7 papéis, em 7 trabalhos. Eu vou voltar a esse tema cétuplo no meu seminário daqui a pouco, depois do pastor Luan, sobre o Espírito Santo no Evangelho de João.